Olá, olá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, a nossa 26ª live da nossa série de lives sobre as 100 melhores crônicas brasileiras. Boa noite, Magna, Eliana, Sueli, Rosa, Jurema. Boa noite a todos, Sandra, Deca Santos. Está muito sumida, hein, dona Deca? Senhorita já foi mais assídua às nossas lives. Helena, Mr. Hope, Cida, todo o bonde aí do Veredas Infinitas. O pessoal do Veredas Infinitas, eles não sabem, mas eles vão ganhar ao final do curso Veredas um Oscar, uma medalha de honra ao mérito, porque haja vontade de me ouvir, né? O pessoal tem live comigo quase todos os dias, né? Vários dias da semana. Boa noite, Natan, Riquinho. Eles me escutam no Telegram, o geral, aquele canal ao qual todos têm acesso, e o grupo do Veredas Infinitas. Nós também temos um grupo onde eu coloco áudios e textos, e ainda tem aula comigo no sábado, né, para o pessoal do Veredas, que são aulas inclusive bastante longas, aí, aula de 3 horas. Tivemos uma aula que passou de 4 horas seguidas. Então esse povo, não são eles que me amam, na verdade sou eu que os amo, né? Eu é que devo manifestar todo o meu amor por esse pessoal que tem uma enorme paciência para me ouvir. A Virgínia falando que eles nunca se cansam, e eu jamais me cansarei de vocês, né? É porque, como eu prometi, né? Eu falei para vocês que quem fosse aluno da primeira turma do Veredas ia receber, ia ser tratado como reis e rainhas, né? Então, na verdade, eu é que tenho de premiá-los por isso, por todo esse esforço, né? Bom, pessoal, então, deixa eu dar aquele recado de sempre para os nossos amigos e para as nossas amigas que chegam aqui pela primeiríssima vez, né? Pessoal que não conhece ainda a dinâmica do nosso trabalho, nós nos guiamos por esse livro, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, organização do Joaquim Ferreira dos Santos, da editora Objetiva, e hoje nós falaremos sobre o conto Os Dois Bonitos e Os Dois Feios, da Raquel de Queiroz. Eu havia dito ontem que nós também falaríamos sobre o texto do Stanislau Ponte Preta, O Inferninho e o Gervásio. Porém, eu não irei falar sobre esse texto hoje. Hoje eu vou falar apenas sobre a crônica Os Dois Bonitos e os Dois Feios, da Raquel de Queiroz, e amanhã, aí sim, nós falaremos sobre O Inferninho e o Gervásio, do Stanislau Ponte Preta, e também sobre Os Amantes, do Rubem Braga, que são 2 textos curtos. Como esse texto da Raquel é um texto longo, hoje nós falaremos sobre essa crônica tão somente, que na verdade não é uma crônica só. Como vocês devem ter percebido pela diagramação colocada no livro, na verdade trata-se de 3 crônicas. Então, isso que está aqui com o nome Os Dois Bonitos e os Dois Feios, na verdade, são 3 crônicas publicadas em 3 finais de semana distintos, na época em que a Raquel escreveu essas crônicas, e que depois, por se tratarem de um mesmo tema, de uma mesma narrativa, foram compiladas num texto só, beleza? Então, pessoal, além disso, mais um recadinho muito simples, que é o seguinte: para quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram, e nesse canal estão acontecendo ao mesmo tempo 2 iniciativas, 2 tipos de conteúdo distintos e gratuitos, e na verdade, penso eu, bastante aprofundados. Um conteúdo é a análise do livro A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, em que nós falamos de arquétipos, da construção da narrativa, da jornada do herói, tudo isso que é excelente para leitores e para escritores também.
Então, uma iniciativa é essa. A segunda iniciativa é justamente, são as reflexões clarecianas, né? Nós pegamos textos da Clarice Lispector e a partir desse texto, desses trechos, nós a partir dali tecemos as nossas próprias reflexões, o que é algo extremamente importante para que nós também possamos, a partir da escrita do outro, refletir sobre nós mesmos e sobre a nossa própria vida. E poucos autores no mundo têm tanta profundidade, tanta densidade quanto a Clarice Lispector, para que nós possamos fazer esse trabalho justamente de reflexão. Então, se você quer receber esses áudios, esse material, basta você entrar no meu canal do Telegram, você só tem que ter o Telegram instalado no seu celular e o link está na minha bio, bem abaixo da minha foto. Pois então, pessoal, muitíssima boa, não ia falar de novo, boníssima, né? Eu ia ficar parecendo o José Dias, o agregado do Bento Santiago, do Dom Casmurro, que falava tudo no superlativo, né? Então, muitíssima, boníssima, noitíssima para todos vocês, para todas vocês. Vamos começar então a falar aqui do nosso texto de hoje, da nossa crônica de hoje. E hoje então só falaremos desse texto e o do Stanislau Ponte Preta fica para amanhã junto com o texto do Rubem Braga. E vocês devem ter percebido, vocês que leram esse texto, que é um contrônica. Né? O que a gente chama aqui de contrônica? Eu já tinha falado essa história de contrônica, na verdade, desde a época das 100 live dos 100 melhores contos, né? Porque lá nós tratamos de contos do Rubem Braga e do Carlos Drummond de Andrade, que é o inverso da situação de hoje, ou seja, na época das lives sobre os 100 contos, apareceram contos que haviam sido publicados como crônicas, ou seja, em jornais, como se fossem crônicas. E hoje aqui nós temos o inverso. Por quê? O que acontece nessa história de contrônica, né? Como eu já falei para vocês, a crônica é um gênero livre, né? É um gênero híbrido. É claro que ela tem as suas peculiaridades, ela tem as suas particularidades. A crônica, enquanto gênero literário, tem a sua própria evolução histórica, tudo isso está muito bem. Mas vamos pensar aqui na realidade do escritor. O que acontecia? O escritor era contratado por um jornal para escrever um texto, uma crônica. Mas, muitas vezes, ele não estava exatamente a fim de escrever uma crônica. E ele escrevia algo que, na verdade, enquadra-se muito melhor dentro do gênero conto, no entanto, publicava naquela seção do jornal, que era uma seção, em tese, destinada a crônicas. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma situação dupla, uma situação cambiante. Existe o gênero literário crônica? Claro que sim. E esse gênero tem as suas particularidades, as suas propriedades, as suas características. Tudo isso está muito bem. E muitas vezes esses autores, aliás, na maior parte do tempo, estavam escrevendo em diálogo com essas características. Porém, para o dono do jornal, para o editor e mesmo para os leitores, pouco importava o tipo de texto que ali se encontraria. Ou seja, o jornal, no final das contas, apenas pagava para que esses escritores escrevessem. Então, a coisa tinha uma enorme liberdade. De maneira que, muitas vezes, nesse espaço que era destinado às crônicas, nós não encontramos crônicas propriamente ditas, mas, na verdade, outros gêneros, sobretudo contos. E o que nós vemos nessa crônica de hoje, na realidade, não é uma crônica, senão um conto. Então eu brinco dizendo que é um contrônica, né? É um conto que foi publicado no espaço de crônica. Mas se nós olharmos bem, a verdade é que nós temos uma narrativa muito bem definida, com poucos personagens, com um conflito muito claro, apesar de que, evidentemente, nós temos esse narrador, que é um narrador menos tenso, menos preso do que aquele narrador mais propriamente dos contos, sobretudo ali dos anos 30, 40, 50, evidentemente, de modo geral.
afinal já é uma época pós-modernismo, né? Então uma época em que já havia inúmeras experimentações do ponto de vista das narratividades. Então, nós temos nessa narrativa, nesse conto sob o nome de Crônica, a questão da beleza. Parece-me que toda essa crônica, ou todo esse conto, como queiramos chamá-lo, gira em torno da questão da beleza. Isso já vem do próprio título, os dois bonitos e os dois feios, ou seja, a tipificação principal com a qual esse texto trabalha é justamente a tipificação da beleza, ou a tipificação do seu contrário, a tipificação da sua feiura. E o que é interessante que nós notemos é justamente que esses personagens terão como características principais justamente suas aparências físicas. Porém, essas características físicas, as suas aparências, ou a sua beleza, ou a sua feiura, moldarão o seu comportamento. E não apenas o seu comportamento, mas também a forma como as outras pessoas, como a própria vida, interage com esses personagens. Ou seja, é como se a autora, no final das contas, estivesse dizendo que pessoas muito belas, por serem belas, agem de uma determinada maneira, apenas pelo fato de serem belas. Enquanto que as pessoas feias, por serem feias, agem de uma outra maneira também, apenas pela razão, pelo fato de serem feias. Ou seja, é a aparência moldando o próprio comportamento das pessoas. Evidentemente, meus amigos e minhas amigas, evidentemente aqui é um espaço curto, é um texto cuja complexidade possível, potencial dos personagens não é explorada. Nós temos personagens, a bem da verdade, um tanto que mais planos. Lembrem-se de que quando nós nos referimos a personagens como planos, nós queremos dizer exatamente que são personagens mais simples, mais superficiais, não porque sejam pessoas que não tenham a sua complexidade. Toda pessoa tem complexidade. Mas, na narrativa, personagens planas são aquelas cuja profundidade é tratada até certo ponto, ou seja, dito de outra maneira, são personagens construídos de uma maneira mais rasa, de um modo mais superficial. Por oposição, quando nós utilizamos o conceito de personagem redondo, é justamente para dizer que um personagem redondo é aquele que, na narrativa, foi trabalhado de maneira mais profunda, de maneira mais complexa. E se nós percebermos aqui, nós temos personagens que são tratados de forma mais plana, menos profunda, mais superficial. Mesmo porque, como a Cíntia coloca ali, nós estamos falando de crônica, ou de conto, ou de contrônica, ou seja, um gênero que não pede, que não exige o aprofundamento psicológico dos personagens. Quando nós temos um romance, o que acontece num romance? Via de regra, um romance tem alguns personagens, os seus núcleos principais, ou o seu núcleo principal, explorados de forma profunda, certo? Todavia, nas crônicas isso não acontece. A Flávia está pedindo para eu fixar o tema. Vocês também são muito dos preguiçosos, isso que vocês são, né? Ô Flávia, estou de brincadeira, mas para você acompanhar os temas da live, fica o recado aqui para todo mundo, basta olhar o meu feed ou os meus stories, porque eu sempre coloco lá o texto que nós vamos abordar, tá bom? Então, quando tiver em dúvida, tiver perdido aí a agenda dos temas, dos textos, é só olhar lá no meu feed, nos meus stories, que aí você fica atualizadíssima. Mas é porque eu de fato esqueço de fixar. Na verdade, eu nem sei como é que se fixa. Vou testar essa porcaria aqui. Ah, rapaz, acabei de aprender. Fixei a Gilmara. Gilmara, você está fixada. Daí ninguém te tira mais. Eu nunca havia fixado ninguém. Agora eu vou pegar sempre um para Cristo. Não precisa pedir desculpa não, Flávio. Isso aí faz parte dos nossos trabalhos burocráticos. Agora toda a crônica alguém será
tomado para Cristo e será fixado na tela do seu chat, né? Então, voltando aqui ao que eu falava, então, nos romances nós temos, em geral, um personagem que é aprofundado, um núcleo de personagens que é aprofundado, um par de personagens e outros que são tratados de maneira mais plana. Porém, na crônica ou contrônica, nós temos, pela falta de espaço, pela pouca exigência de aprofundamento, justamente um trabalho mais superficial. Então, nós vamos ver que a narrativa ela se prende a duas questões, como se essas duas questões fossem camadas diferentes de significado, camadas diferentes de preocupação da autora. E que camadas são essas? Nós temos, digamos assim, a camada mais da narrativa, a camada mais conflitual, a camada entre esses dois homens e a sua disputa amorosa. O bonito, o feio e a feia, já que a outra bonita logo se arranjou, como costuma acontecer com essas mulheres bonitas que não dão sossego a ninguém, né? Você aí, meu companheiro de jornada, nunca abandone uma mulher bonita, porque no dia seguinte ela já estará com outro e você ficará a ver navios. Ah, professor, e as feias podem ser abandonadas? É claro que não, não seja retardado mental, meu filho, é para você não abandonar ninguém. Porque se você abandonar a outra que é mais feia, também vai arrumar outro, porque você não é grande coisa, né, meu amigo? Então, abandone a feia ou abandone a bonita, o final seu será sempre a solidão, porque ninguém quer ficar contigo, ninguém te suporta, já que você está aí abandonando essa mulherada maravilhosa, né? Mas voltando aqui sem divagações que nos levam do nada ao lugar nenhum, né? Voltando aqui à crônica, então nós temos essa camada mais conflitual, né? Mais conflitual entre esses dois personagens. Porém, numa camada de significação mais profunda, nós temos justamente uma reflexão sobre a questão da beleza, que é um pouco do lugar para o qual eu gostaria de olhar, de me ater com uma atenção maior, né? E logo no início do texto, logo nos primeiros parágrafos, nós temos ali as indagações do narrador, ou da narradora, como se queira chamar, dizendo que Deus fez muitas pessoas muito diferentes, umas pessoas muito bonitas, umas pessoas já não tão bonitas assim, para utilizarmos aqui um eufemismo, e Deus não quer que feio fique com feio, nem bonito fique com bonito. Então, vejam que a primeira ideia, o ponto de partida do texto, é justamente que Deus não quer exageros. Vamos ver como que isso está trabalhado no texto. Nunca se sabe direito a razão de um amor. Contudo, a mais frequente é a beleza. Então, já temos aqui a posição do narrador, que vai colocar a beleza como ponto central para o desenrolar dos relacionamentos humanos. Quero dizer, o costume é os feios amarem os belos e os belos se deixarem amar. Vejam que, portanto, os belos, eles não amam os feios. Os belos só se deixam amar. Mas acontece que, às vezes, o bonito ama o bonito e o feio, o feio. E tudo parece estar certo e segundo a vontade de Deus, mas é um engano. Pois o que se faz num caso é apurar a feiura e no outro apurar a boniteza, o que não está certo, porque Deus, nosso Senhor, não gosta de exageros. Se ele fez tanta variedade de homens e mulheres neste mundo, é justamente para haver mistura e dosagem, e não se abusar demais em sentido nenhum. Então a primeira ideia é essa, né? A beleza como ponto central dos relacionamentos humanos. Em seguida, nós vamos ter uma outra ideia, que é a feia, quando embalada, quando embebida desse amor que ela recebe, ela fica numa ilusão de beleza. E aqui nós temos uma questão, nós temos uma problemática, uma reflexão que é muito interessante. Em primeiro lugar, né, o que é ser feio e o que é ser bonito? E o que nos torna bonito ou bonita?
Será que somos bonitos apenas por uma constatação mais estética e narcísica daquilo que vemos diante dos espelhos? Ou, dito de outra forma, será que a única forma, será que o único meio de vermos-nos a nós próprios como bonitos ou como bonitas é olhando-se no espelho? Será que só existe essa forma da mera constatação estética? Ou será que há outras maneiras, há outras formas de nos tornarmos bonitos? E a narradora vai falar um pouco sobre isso mais à frente. O caso que vou contar é um exemplo. Trata de dois feios e dois bonitos que se amavam cada um com o seu igual. O bonito amava o bonito e o feio a feia. E se os dois bonitos se estimavam, os feios se amavam muito. Quero dizer, ou seja, tem aqui um obstáculo, um óbice, uma nuance. O feio adorava a feia, como ela é que fosse a linda. E a feia, embalada com tanto amor, ou seja, o feio ama essa feia. E essa feia, recebendo tanto amor, ficava numa ilusão de beleza. E quase bela se sentia, porque, na verdade, a única coisa que nos torna bonitos aos nossos olhos é nos espelharmos nos olhos de quem nos ame. Então, o narrador está dizendo aqui que a única forma de nós nos tornarmos bonitos aos nossos próprios olhos, da forma como nós próprios nos vemos, é nos espelharmos nos olhos daqueles que nos amam. Então, ele está dizendo aqui, o narrador ou a narradora, que não existe uma só forma de nós sermos bonitos. Por quê? Porque à medida que você se espelha nos olhos daquele que te ama, você será visto, embalado por esse amor recebido como bonito também. Porém, nós temos então essa situação. O bonito está com a bonita e o feio está com a feia, não é? Mas vejam que eles são bonitos e feios a partir da perspectiva do narrador. Por quê? Porque entre eles nós veremos que há uma alteração. Então, essa perspectiva de chamar o personagem de bonito ou de feio é do narrador e não propriamente dos personagens. Nós temos essas duas primas e nós temos esses dois vaqueiros. Uma prima que, segundo a narradora, é bonita, outra que, segundo o narrador, é feia. E a mesma coisa acontece com os vaqueiros. Só que esse estado de bonito com bonita e feio com feia vai ser alterado. Vai haver uma alteração no comportamento do bonito. O vaqueiro bonito vai começar a se interessar pela feia. Vejam que coisa interessante. O vaqueiro que é bonito, e que tinha lá seu caso com a bonita, vai abandonar a bonita e começar a se interessar pela feia. Então vejam, nós temos uma situação interessante no conto. Por quê? Porque, como eu disse, os personagens são definidos como bonitos ou como feios a partir da perspectiva da narradora. Portanto, em toda a história, eles permanecerão com essas características de bonito ou de feio. Mas vejam que, dentro da narrativa, ocorre uma mudança, há uma transformação. Então, do ponto de vista dos personagens, essas questões são diferentes. Por quê? Porque pode ser que aquela mulher que, para a narradora, é colocada como feia, tenha se transformado nos olhos, na perspectiva do vaqueiro colocado como bonito, em mulher bonita. Dito de outra forma, nós perceberemos então que a beleza, ela possui a sua relatividade. Por quê? Porque o bonito, o vaqueiro bonito, antes estava interessado na mulher bonita. Mas se ele passou a se interessar nessa mulher que agora é colocada como feia, é porque ele pode ter passado a vê-la como a verdadeiramente bonita. Então vejam que a perspectiva, ela é variável. E
o interesse do personagem deixa de ser por aquela inicialmente posta como bonita para essa outra. Portanto, essa outra que no final das contas e até o fim da história é a verdadeiramente bonita para ele. Ou seja, o que é no final das contas ser belo ou ser bela? Quem é que define o padrão de beleza? Quem é que crava que aquela é bonita e aquela outra é feia? Se esses interesses e a forma de olhar para essas pessoas, ela é variável. E um mesmo homem hoje pode achar uma bonita e depois deixar de achar essa uma tão bonita, ou tão atraente, ou tão interessante, e aquela que inicialmente não era tão atraente se torna a verdadeiramente atraente, interessante e bonita, e aquela que ele realmente quer. Ou seja, é como se o narrador funcionasse como a voz que crava o padrão de beleza, né? Porque em nenhum momento o narrador muda de opinião em relação em quem é belo e quem é feio. Porém, na perspectiva dos personagens, essa beleza ela é variável. Então, o vaqueiro bonito abandona a ex-esposa, ex-namorada, né? Ex-namorada, me parece, e começa a rondar a casa da feia, inicialmente fingindo que vai levar recados, mas nós vamos sabendo que, na verdade, ele está se inteirando dela, se aproximando dela, até conseguir lograr o seu êxito amoroso, né? Mas vejam, e como fica o feio nessa situação? O feio não é bobo. O cara é cabra macho, né? Inclusive, nós temos aqui um ambiente que dialoga com o próprio 15, né? Esse romance da Raquel de Queiroz, que é um dos romances mais interessantes, mais excepcionais, mais importantes de toda a literatura brasileira. Nós temos esse ambiente rural, esse ambiente sertânico, do qual a Raquel de Queiroz conhecia muito bem e do qual tratava muito bem, né? Então, o feio é esse sertanejo cabra macho, que sempre andava armado, sempre estava com o seu facão à disposição. E ele começa a achar aquilo tudo muito estranho, né? Por que esse camarada aí, que era meu camarada, que era meu companheiro, que era meu parceiro de trabalho, está rondando a casa da minha mulher? Tem algo de errado, evidentemente. Então, o feio entende tudo, começa a vigiá-los, só que tem uma situação muito interessante, que é uma espécie de ponto de inflexão da narrativa. Por quê? Porque o feio poderia ter se aproveitado da situação para correr atrás da bonita, que havia ficado sozinha. Porém, não é isso que ele vai fazer. O feio vai querer se vingar. Ele não aceita a sua cornice. Ou seja, esse feio aqui dessa história não aceita ser um corno manso. Na verdade, ele tem o quê? O seu orgulho de macho, de cabra macho, ferido, ao ponto de jurar o outro de morte. Então vejam se isso aqui também não dialoga com as questões do machismo. Por quê? Porque, evidentemente, ninguém gosta de ser corno. Ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser trocado. Mas onde que entra esse diálogo da cornice ressentida, do macho ferido? Justamente a partir do momento em que ele não apenas fica com raiva, não apenas fica triste, não apenas fica frustrado, como inaceitando a sua cornice, não aceitando a sua cornidão, ele tem de matar o outro, porque o seu orgulho de macho foi ferido. Então vejam que também há um diálogo com essa questão aqui do homem que tem que impor, né, essa sua suposta virilidade sob forma de violência. Tudo isso aqui é muito interessante e eu leio rapidamente esse trecho para que nós possamos perceber esses
aspectos de uma maneira melhor. O bonito inexplicavelmente mudou. Deixou de procurar a sua bonita. Deu para rondar a casa da outra. A princípio fingindo um recado. Depois, nem mais esse cuidado ele tinha. Sabe-se lá o que vira. No fundo, talvez obedecesse àquela abençoada tendência que leva os homens bonitos em procura das suas contrárias. E essa parte é muito engraçada, né? Porque a narradora, ou a própria autora, está se colocando no lugar de mulher feia, né? E aí ela está agradecendo a Deus pela existência dos homens bonitos que, no final das contas, têm uma propensão a procurarem por mulheres feias, tal como ela se vê. Benza-os Deus por isso. Senão, o que seria de nós, as feiosas? Então percebam que até para se caracterizar a si, está se utilizando esses signos da aparência física, não é? Ou talvez, porque fosse a bonita, conhecendo que o era, não fizesse força para sustentar o amor de ninguém. E aqui aparece justamente aquilo que eu falava no início da live. No início da aula, eu coloquei justamente esse aspecto do texto de que os bonitos e as bonitas, por serem-no, se comportam de uma determinada forma, enquanto que os feios e as feias agem de outra maneira. Então aqui diz, ou talvez porque a bonita, conhecendo que eu era, não fizesse força por sustentar o amor de ninguém. Ou seja, aquela mulher, ela era tão bonita que ela achava que a sua beleza era suficiente para sustentar o amor daquele seu amado, ou daquele que a amava. E é interessante porque é claro que isso aqui é uma simplificação do problema. Os personagens, como eu disse, são tratados de forma superficial. Mas me digam vocês, de forma sincera, se vocês já não viram pessoas bonitas agirem assim. Pessoas que, do alto da sua vaidade, do alto de um comportamento mais narcísico, um comportamento muito superficial, não pensam que por eles serem bonitos ou por elas serem bonitas, elas, na verdade, estão fazendo um favor em ficarem com aqueles homens, ou eles estão fazendo um favor em ficarem com aquelas mulheres. Então aqui é uma situação muito interessante, porque isso acontece. Isso acontece. Então, existem pessoas que se acham, ou às vezes de fato são, tão bonitas que elas acham que elas são uma espécie de troféu na vida de alguém, né? A professora Krika está falando, quem nunca fez caridade na vida de alguém, agora eu vou te perguntar outra, eu vou te devolver isso aqui, hein, Krika? E quem é que nunca recebeu uma caridade de alguém também, né? Eu, graças a Deus, sou um homem que recebo muitas caridades aí das mulheres bonitas, né? Porque o que seria de mim sem essa generosidade das mulheres? Eu não seria ninguém. E aí, seguindo o texto, diz, enquanto a pobre da feia, todos sabem como é, aquele costume do agrado e com o uso da simpatia, descontar a ingratidão da natureza. E outro dia eu vi na internet um curso aí para conquistar mulheres, né? Aí eu pensei, rapaz, isso aqui deve ser bom, né? Vai que melhora a minha situação, vai que eu arrumo alguém para deixar de ser solteiro, vou olhar esse curso aqui, né? Aí fui ver os stories do camarada lá que vendia o curso da sedução do século XXI, tornado, twister, furacão. E aí o cara tava falando, se você é feio, não se preocupa, meu filho, tu tem que ficar o rico é interessante, né? O rico é interessante para ver se alguém se interessa por você. E é basicamente isso, né? Quem é muito feio tem que correr atrás do prejuízo. E aí a história, evidentemente, prossegue com essa situação. Ou seja, o corno quer se vingar. O seu orgulho de macho está ferido, ele não pode aceitar essa situação. Nós também devemos nos lembrar que um dos aspectos da cultura sertaneja é, tristemente, um aspecto mais patriarcal.
que lida muito com essas questões do orgulho do homem, né? Então, esse personagem é justamente esse representante desse cabra macho que não pode ter o seu orgulho ferido, né? Só que o que acontece com o bonito? O bonito, ao saber da jura de morte que o outro lhe fizera, da jura que o outro dissera para a sua ex-namorada, ele se assusta. E aqui nós temos uma situação bastante interessante, não é? Por quê? Porque a própria narradora dirá que gente bonita está habituada a receber tudo da vida. E vejam como que o texto vai se encaminhando para qual ideia? O texto vai tecendo um fio narrativo que desembocará na ideia de que os bonitos sempre se dão bem. Os bonitos sempre se dão bem. Então percebam que a narrativa ela vai sendo moldada para chegar no final àquilo que é expresso como moral da história, né? Então o narrador tem essa ideia. Embora no início ela parta da ideia de que Deus não quer exageros. A Eliana coloca uma questão ali, eu sei de onde você tirou, Eliana. A Eliana perguntou assim, mas não foi mentira dela? Não. Vejam que o narrador, a narradora, indaga se seria verdade. Vejam, na segunda parte diz, falei que o desprezado jurara de matar o traidor. Seria verdade? Quem sabe as coisas que é capaz de inventar uma mulher feia, improvisada em bonita pelo amor de dois homens. Ou seja, nesse parágrafo há uma contestação de se foi verdade. No entanto, mais à frente, o narrador dirá, foi verdade. A jura existia. E existia a tal ponto de que o vaqueiro feio sonhava com a morte do outro e expressava, dormindo em momentos de sonambulismo, a sua jura de morte em relação ao outro. E tanto era verdade as juras que ele havia feito, que ele começa a maquinar mais à frente no texto como ele matará o outro. Então não era mentira dela. Na verdade, por um momento, a narradora contesta se era verdade ou se era mentira, mas era verdade de fato. E aí, nós vamos ver mais à frente que essa ideia de que o bonito se dá sempre bem vai sendo ampliada. Inclusive, o desenlace do Contrônica se dá a partir dessa mesma ideia, né? O bonito só encontra facilidades na vida, as pessoas só tratam bem, só tratam da melhor maneira possível os bonitos. Vejam como que isso está aqui nesse parágrafo. Mas, outra coisa que eu queria pontuar. Para além dessa ideia de que o bonito sempre se dá bem, nós temos uma outra ideia, que esse bonito, ele era alguém que medrava o outro, que tinha medo do outro, né? Ou seja, esse bonito não era um valente. E aí a narradora vai dizer que nas mulheres haveria uma espécie de idealização, porque elas idealizariam homens valentes sempre como bonitos, mas diz, né, a narradora, que na realidade quase nunca homens bonitos são valentes. Vamos lá ver isso. O belo moço se assustou. Gente bonita está habituada a receber da vida tudo a bem dizer de graça, sem luta nem inimizade, com o seu direito natural, que os demais devem graciosamente reconhecer. As mulheres o queriam, os homens lhe abriam caminho. E não é só em coisas de amor. De pequenino, o menino bonito se habitua a encontrar facilidades. Basta fazer um beiço de choro ou baixar um olhar penoso, todo mundo se comove, pede um beijo, dá o que ele quer. Já o feio chora sem graça. A gente acha que é manha,
Mais fácil dar-lhe uns cascudos do que lhe fazer o gosto. Ou seja, com o feio, a coisa se passa totalmente diferente, né? E mais à frente, vejam só aqui respondendo a Eliana. Na outra página, diz assim: as juras eram verdadeiras. O feio jurara de morte o bonito, e não só de boca para fora, na presença da amada, mas nas noites de insônia, no escuro do quarto, sozinho no ódio do seu coração. Vejam o orgulho, né? O orgulho ferido. Levava horas pensando em como mataria. Picado de faca, furado de tiro, moído de cacete. Então, a partir do seu orgulho ferido, a partir da sua ira, da sua raiva, da sua vontade de vingar-se, a violência vai se instaurando na narrativa progressivamente. Primeiramente no sonho e depois de fato, porém com reviravolta. Só conseguia dormir quando estava com o cadáver defronte dos olhos, bonito e branco. Ah, bonito não! Pois quando o matava em sonhos, a primeira coisa que fazia era estragar aquela cara de calunga de loiça, pondo-a de tal modo feia que até os bichos da cova tivessem nojo dela. Então vejam que o corno, ele quer, mais do que matar o outro, ele quer também destruir a sua face bonita, quer estragar aquela cara de calunga de loiça. Ou seja, ele é corno, está com seu orgulho ferido, não admite ter perdido a sua ex-namorada, quer vingar-se, mas quer vingar-se com um símbolo. E que símbolo é esse? É o símbolo da beleza que ele quer destruir. E aqui temos um ponto fundamental, porque além de ele ter perdido a mulher para esse outro, ele não perdeu para um outro qualquer, mas perdeu para um outro belo, para um outro que é mais bonito que ele. Então ele quer, ao matar o outro, destruir esse símbolo, que é o símbolo do que ele não tem. Portanto, daquilo que nele é expresso enquanto inveja. Ou seja, no final das contas, ele também tem inveja desse bonito que ao longo da sua vida é bem tratado, ao qual as mulheres querem, as mulheres desejam esse belo, enquanto ele, coitado, ele só se dá mal. Não bastasse não ser desejado por ninguém, ainda teve a sua namorada dispensando, chutando como se fosse um cachorro, né? Então, nós vamos ter o desenlace da trama. Porque o feio, depois de muito pensar, de muito maquinar, ele se lembra de uma história do homem cujo cavalo saiu aceleradamente e que não viu o galho e deu com a cabeça no galho morrendo. Então ele arma uma situação para reproduzir a cena. Mas há uma reviravolta. A armadilha que ele prepara não dá certo. Não dá certo. Ele faz de tudo. Açoita o cavalo do bonito sai correndo em disparada, o galho aparece, mas o bonito, que até era medroso, diz o narrador, era medroso, mas não era burro. Não era burro. Era esperto, era inteligente. E percebendo a situação, ele se abaixa, passando por debaixo do galho. E ao passar, a raiva que recrudesce nele é tão grande, se avoluma de tal maneira que ele enlaça o outro, o feio, jogando-o no chão e preparando-lhe a morte. Então, no final das contas, quem vence não é o feio. Quem vence não é o feio que perdeu a namorada. Quem vence é o bonito. Ou seja, no final das contas, o bonito se dá bem. E vejam que há um momento em que tudo leva a crer que será o feio que matará o bonito, né? Ele pensa, ele arquiteta essa armadilha, prepara tudo, faz com que tudo aconteça para esse fim,
mas o bonito é mais esperto que ele. Como se não bastasse ser mais bonito, também é mais esperto e acaba vencendo-o no final. E aí o bonito, tomado de raiva, pega aquela madeira e malha-lhe a testa com esse pedaço de pau, com esse pedaço de madeira, né? 2 vezes malhou com um pau na testa do inimigo, bateu com um pedaço de madeira. Esperou um pouco para ver se o matara. E como lhe pareceu que o homem ainda tinha um resto de sopro, novamente bateu, sempre no mesmo lugar. Então veja, tudo fazia crer que o feio venceria. Mas, como sempre acontece, segundo a moral, segundo a lógica do texto, o bonito se dá bem. E o bonito amava a feia e acaba casando com ela no final. O bonito e a feia acabaram casando, pois o amor deles era sincero. Foram felizes. Ela nunca entendeu o que houvera, e o remorso ele nunca teve, pois, como disse ao padre em confissão, matou para não morrer. Matou para não morrer. E a moral da história? A moral pode ser o velho ditado. Aqui, a Raquel alterou um pouco o ditado. Na verdade, esse é um ditado que tem origem portuguesa, que não é faz o feio para o bonito comer, é trabalha o feio para o bonito comer. Então, na verdade, isso é uma alteração brasileira, nordestina, do ditado que originalmente é trabalha. Então, esse fazer aqui tem sentido de trabalhar, ou seja, o feio faz, o feio trabalha para que o bonito se dê bem, para que o bonito coma. Ou então, compõe-se um ditado novo. Entre o feio e o bonito, agarre-se ao bonito. Deus traz os bonitos debaixo da sua mão. Então, o conto todo gira em torno dessa ideia, dessa reflexão de que, no final das contas, o bonito se deu bem. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã sim nós veremos 2 textos, porque são textos bem menores, textos bem mais curtos. Amanhã falaremos de O Inferninho e o Gervásio, de Stanislau Ponte Preta. O Inferninho e o Gervásio, de Stanislau Ponte Preta. E falaremos também de Os Amantes, de Rubem Braga. Os Amantes, de Rubem Braga. E minha luz até acabou. A luz já sabe que é hora de dizer tchau, meus amigos e minhas amigas. Pessoal, foi uma honra, foi um prazer, foi uma alegria, foi uma felicidade imensa estar com vocês mais uma noite para darmos continuidade aqui às nossas lives sobre as 100 melhores crônicas brasileiras. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal do Telegram, para que vocês possam receber o meu conteúdo, os meus áudios sobre a jornada do escritor e sobre as reflexões claricianas. Isso aqui é muito importante. Pessoal, pegar um texto de um autor, pegar o pensamento de um grande autor como era Clarice Lispector, a partir daquele texto você criar uma imagem daquilo e passar a pensar, a refletir sobre aquilo, tem impacto direto sobre as nossas próprias vidas. Aquilo é um instrumento poderoso de análise de nós próprios, para que nós possamos nos compreender melhor, entendermos-nos a nós próprios com mais profundidade. Então não percam as reflexões claricianas no Telegram e até amanhã com a nossa live sobre as crônicas. Uma boa noite, fiquem com Deus, um forte abraço e até lá!